Alô, galera, começando mais um De Letra depois de um mês. Eu nem vou dizer que foi a maior interrupção da história do programa, porque nós já ficamos quase um ano e meio sem programa. Então, um mês é coisa leve. Mas agora de volta, depois do ajuste das tabelas das nossas vidas e também do Campeonato Brasileiro da Série B. Carlos Bório, Ricardo Brejinski, daqui a pouco Matheus Afonso. João Matheus Joaquim está em sala de aula, você veja só que ponto chegamos. As pessoas ainda estudam nesse país, graças ao bom Deus. Mas a gente vem nessa sexta-feira, Ricardo e Bório, opinião minha, postei isso aqui no canal ontem. Para mim, o Coritiba fez ontem, Ricardo, o melhor jogo nos últimos anos. Não é assim, o melhor jogo da temporada, o melhor jogo desde sei lá quando. Melhor jogo dos últimos anos, o que o Coritiba fez ontem em Novo Horizonte. Eu não vou saber dizer de boas atuações dos últimos anos. Por isso mesmo. Mas o Coritiba mostrou pelo menos uma estabilidade, porque já vinha de um ótimo jogo contra o Vila Nova e agora fez uma partida de um nível superior. Para mim, principalmente no primeiro tempo, porque era contra o último invicto, né? Como mandante na Série B, e o Novo Horizontino achou o gol. É bem verdade, no final do segundo tempo, o Coritiba estava controlando a partida e ainda assim, mesmo tendo tomado o gol já na reta final, mostrou cabeça e tranquilidade para conseguir buscar a vitória num golaço, assim, que não foi aquele gol de desespero dos últimos minutos, foi uma jogada que roubou a bola no meio campo, passou pelo pessoal ali, uma jogada individual do DP, principalmente do Ronier, que deixou o zagueiro até agora procurando ele na área. Então, assim, é uma vitória com vários ingredientes que, para mim, comprovam que o Coritiba está preparado para subir esse ano. Teria que ter uma catástrofe assim absurda para o Coritiba não conseguir vencer mais 7 de 16 jogos. Então, para mim, é questão de tempo para o Coritiba subir, e o jogo contra o Novo Horizontino mostrou que o time está preparado psicologicamente e taticamente para seguir assim esse segundo turno de forma tranquila. O Coritiba venceu até a lei do ex, né, Bório? Tanto que o Matheus Friis depois se arrependeu, né, de brincar, de brincar com a comemoração do gol, né, provocando o Coritiba. Mas é bem como vocês falaram, o Moser encontrou uma forma de jogar, não sei se por causa do adversário, que ele montou o time em função do Novo Horizontino, de ser uma equipe que era a última invicta, né, como mandante. Mas o Coritiba deu uma aula de futebol ontem. Cara, deu um espetáculo, né? Como o Ricardo falou, mostrou que é o time que vai subir. E mostrou para o Atlético como que tem que disputar a Série B, né? Porque não é só chegar com camisa e achando que vai levar todos os pontos para casa e sem mostrar futebol, né? E o Ronier, cara, tava tão em baixa, né, com a torcida, chegou a ser afastado, né, pela diretoria, até pelo próprio Moser, por causa daquele episódio na concentração. Mas aí, ó, tá mostrando aí, não só o Ronier, né, as peças da base do Coritiba, né, o João Almeida também voltou bem, jogou bem, o Pedro Morisco, né, que não precisa nem falar, que é o cara que tá deitando e rolando no gol do Coritiba, e o Guilherme Aquino também, que entrou ontem, entrou muito bem também, né. O Kozer, né, que começou jogando também. O Kozer também, O Coritiba tá bem servido, né. E o detalhe, né, Ricardo, ontem foi um jogo em que não precisou do Josué. Mas na hora do 1-1 ali, o Depena conseguiu suprir a falta, porque podia correr o risco de tirou o Josué com 1-0 e no 1-1 faltar o cara que armasse as jogadas, e deixa mais nítido ainda, aí é um ponto de incoerência do Moser do Depena jogar pouco, porque os minutos que teve em campo fez a diferença, mas o Coritiba mostrou que tem outras armas além do Josué, e acho que é isso que dá mais segurança para o time subir. Agora, a questão do Aquino, eu vou dizer que eu fiquei um pouco preocupado quando ele entrou, e logo depois o Coritiba tomou o gol. Não vou dizer que foi culpa do Aquino, mas é impressionante como ele chama gol e precisa acalmar os ânimos, né? Porque, o Coxa é um jogo totalmente controlado, o Moser mexeu no time pela necessidade do que vinha no Novo Horizonte, tanto que ele abriu o esquema para jogar com 3 zagueiros, aí toma o gol. Mas o Bório falou uma coisa certa, todo mundo ali jogou bem, e a piazada não está sentindo o peso de jogar essa Série B, a pressão. Porque se a gente pensar que o Coritiba entrou no ano completamente pressionado pelo baixo desempenho de 2024, e aí a diretoria admitiu o erro que precisava de um elenco mais experiente para 2025,
os veteranos estão dando conta. Mas os principais destaques, à exceção do Josué e do Maicon, são a pesada. É Morisco, é Ronier, o próprio João Almeida ontem mostrou que aquele jogo contra o CRB era mais uma ansiedade para mostrar serviço, porque ontem foi impecável. Então, é um time que está preparado. É um time que, seja novo ou seja velho, os jogadores estão assim, acharam o esquema que o Mozart queria. E aí compraram o estilo de jogo do treinador, que foi mais um jogo sem uma ofensividade, mais um jogo sem o time criar muitas oportunidades, mas foi letal. E aí tem mais 3 pontos fora de casa. E o curioso, né? Somou 21 pontos como mandante e 21 pontos como visitante. E você falou, né? O passe do Depena no gol do Ronier é brincadeira. Brincadeira. Qualidade, né? E aí, assim, eu até entendo o ponto do Ricardo, né? O Curitiba não é um time, né, Bório? O Curitiba não é um time vistoso. Eu acho que isso que me chamou a atenção ontem. Desse time que não é vistoso, ontem ele fez um jogo. Olha, o primeiro tempo foi sacanagem. O primeiro tempo do Curitiba. E o segundo tempo é aquela história. O Lousa pôs o time para frente, né? Ele foi colocando atacante, pôs o Friso, pôs o Oyama japonês, e pôs mais não sei quem, pôs o Robson, né? E eu até imaginei, quando vem a escalação e escala o Rômulo, né? Falei, putz, esse Rômulo é bom jogador, mas ele está completamente fora de ritmo. Mesmo assim, o Curitiba foi pressionado, tomou um gol de azar, né? Talvez só porque o Guilherme aqui não estava em campo, é sacanagem, né? Mas tomou um gol de azar, né? Porque o Friso meio que desvia ali só por ordem do serviço. Só que aí vai lá e busca o gol. Foi uma jornada. É jogo de time que vai subir, né, Bório? Com certeza. Mostrou, né, futebol para isso, né? E você vê, que nem você falou, não é um time vistoso, mas o coletivo do Curitiba, o feijão com arroz, está redondinho. E é isso que importa na Série B, né? É aquela coisa que a gente sempre vem comentando desde o início. Na Série B, não importa jogar bonito, dar espetáculo. O negócio é garantir os 3 pontos, independente da forma que for. E o Curitiba está mostrando isso, né? Tanto em casa quanto fora de casa, está mantendo equilíbrio, e aí, ó, está liderando a Série B. Tudo bem que o Goiás pode ultrapassar novamente, mas, cara, é caminho certo para a Série A, tranquilo. Curitiba, só que nem o Ricardo falou, é só uma tragédia muito grande para o Curitiba não subir esse ano. Viu? E tem uma questão, né, Cristiano? O Curitiba estava lá um período sem tomar gol, foram um gol sofrido em 9 jogos, de repente começou a tomar gol todo jogo praticamente, mas o ataque começou a fazer, né? O ataque que eu digo, o time como todo, o setor ofensivo melhorou. Porque ontem de novo, né? Cleison então, assim, mal, De La Torre mal, Yuri mal, né? Mostra como tá tendo um equilíbrio. Porque se antes era a defesa que estava salvando, a gente cobrava que uma hora a defesa não ia dar conta e o ataque tinha que resolver. Contra o Vila Nova e contra o Novo Horizontino, por exemplo, deu certo. A defesa não conseguiu sair invicta, mas o ataque foi lá e fez mais do que tomou. Então, assim, o Curitiba oscilando em alguns momentos. Entre aspas, seria preocupante empatar contra o Novo Horizontino, porque seria uma vitória em 6 jogos. Mas o empate não estava de todo ruim. Agora, não. A vitória, ela escancara assim, uma diferença que, para mim, independentemente do que acontecer em Goiás e Vila Nova, o Goiás e o Curitiba eles já estão 2 degraus acima. Porque o Novo Horizontino parou no caminho, a Chapecoense pode encostar, e assim, tá vindo um caminhão de gente atrás ali. É Criciúma, é Remo, é Avaí, é Cuiabá, esses times estão querendo beliscar. Então, se antes eram 3 acima, eu já vejo o Curitiba e o Goiás um pouco acima e o Novo Horizontino começando a cair um pouco os degraus ali, já vendo o pessoal dando sinal de pisca porque quer chegar e passar. Já garantindo, já se preparando para ficar em quinto, né? E o próximo é o Remo, né? Pois é. E é um fora jogo de casa. Né? O Curitiba em casa, né? Com o Remo. Não, o Novo Horizontino ainda pega o Remo fora de casa. Achei que o Vora estava falando pelo Novo Horizontino tá caindo. E o Maicon, hein, gente? Cara, impressionante, né? Ele deu uma segurança para essa zaga do Coxa aí que é uma coisa incrível, né, cara? E você é acostumado, não sei, a carreira do Maicon, você sempre via altos e baixos, né? Uhum. Sempre um cara que alternava bons jogos e atuações medíocres, mas, cara, ele tá numa constância no Curitiba que é de impressionar, né? Ao lado desse impressionante Jaci, né?
Pô, esse é monstro, né, cara? Esse é monstro. Como é que o cara, o narrador da Rede TV falou? Gostei do que ele falou. Não sei se é ele que fala ou se mais gente fala, mas ele falou Jaci, o gladiador do Couto. É uma boa, né? Boa, é uma boa. É uma boa. Essa eu não tinha ouvido ainda. Então. Ô, senhores, falando em gladiadores, né, o Atlético é o contrário do gladiador, e não estou falando do leão, né? Quando que o gladiador enfrenta lá no Coliseu. O Atlético acaba sendo o gatinho. Sabe o que me pegou, Ricardo? É o fato de que a gente passaram 4 dias que o Atlético perdeu para o Criciúma de virada, de 4-2, quer dizer, o Atlético saiu na frente 2-0, tomou 4 gols e nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu. Só chegou o teu xará de reforço, mas assim, é meio que uma exceção num mundo de imobilismo do Atlético. Não, e um reforço que ninguém sabe qual a condição física e como que vai jogar, porque vem de uma temporada de 3 jogos apenas. Então, assim, sabe, não é nem aquele cara que chega para resolver. Foi o que eu falei, pode tanto ser o craque realmente, uma expectativa que se tem e tomar conta do meio campo, como pode ser mais um Peralta que chega aí, não tem condição física, não consegue entrar em campo, e aí o Atlético perde tempo com o reforço que não joga. Mas, para mim, esses 4 dias escancaram que são o Atlético numa realidade paralela. Ganhou do São Paulo, podia ter dado a volta por cima, um choque de realidade, mas não. 5 dias depois, enfrentou um Criciúma abrindo 2-0, toma uma virada, assim, com uma facilidade do Criciúma, que tomou os 2-0 na base do azar, e aí o Criciúma foi dono do jogo. E aí, quando fez 2-1 no final do primeiro tempo, parecia questão de tempo de fazer o empate e depois fazer a virada. Então, o Atlético ele ainda não entendeu o que é a segunda divisão. E me desculpe, nós estamos em agosto, há 3 meses de acabar o campeonato, não vai entender. Pode ser que entenda no ano que vem. E eu espero, honestamente, que entenda o ano que vem. Porque pode ser que ele tenha que aprender em dezembro, janeiro, o que é a Série C. Porque são 5 pontos de vantagem, é muita pouca diferença. O Atlético ainda pega todo o pelotão de cima brigando pelo acesso, então vai ter jogo complicado. Não sei o que esperar desse Atlético. Eu digo não só no campo, como fora de campo. Não sei se não vencer do Cuiabá no final de semana vai ter uma mudança no comando técnico. Se o Atlético agora já entendeu que não vai subir, vai focar a Copa do Brasil, e aí vai manter o Odair para ter um entrosamento, um conhecimento do elenco, porque daqui 2 semanas pega o Corinthians. Eu não sei o que o Atlético vai fazer. A única coisa que eu tenho certeza é que o Atlético não vai subir, porque não há a menor condição de ganhar 13 em 17 jogos apresentando esse futebol que tem apresentado. E essa má vontade dos jogadores. O que passa, né, Bora? Na verdade, assim, eu não consigo nem olhar para a projeção de 13 em 17 se o Atlético não vence um. São 6 jogos sem vencer na Série B. É complicado, né? E a gente sabe que na Série B, na segunda divisão, se você não vence, você fica para trás. Não tem como você recuperar. É muito tempo sem vitória. E isso o time vai se acostumando com esse estado, né? O time vai se assentando nessa situação, e daí, para sair disso, é muito complicado. E você não vê, como o Ricardo falou, a gente não vê vontade no elenco do Atlético. Parece que para eles está tudo bem. Série B, nós estamos aí disputando, estamos ganhando em dia, salário em dia, está tudo ótimo. Mas não está. A torcida está na bronca, o time parece que a classificação na Copa do Brasil parece que foi um aborto da natureza, né? Mas foi, né? Porque o São Paulo menosprezou no jogo do foi, né? Então, ou seja, a expectativa para seguir em frente é mínima. É mínima. Achar que o Atlético vai passar pelo Corinthians, eu acho que não tinha nem que pensar nisso, né? A maior preocupação qual que é? É a Série B. Mas se chegar ao jogo contra o Corinthians, se você tiver... Hoje a diferença é de 7 pontos, né? 8 pontos para o G4. Tem 2 jogos até o jogo contra o Corinthians. Se não vence esses 2 jogos e ver a diferença para 11, 12 pontos, vai fazer o quê? Vai focar na Copa do Brasil. Porque acesso aí já esqueça, né? Então talvez nessa... Não vou dizer que o Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil, mas eu não acho tão impossível passar do Corinthians, que vem jogando mal e vai estar cheio de desfalque dos principais jogadores. Mas o teto seria uma semifinal.
O problema é que o Atlético se ilude, achando que ganhar uma Copa do Brasil mantém ele no patamar dos grandes. E esse ano o Atlético ele não consegue nem estar entre os 30 maiores do Brasil, que a gente fala, está na metade de baixo da Série B. O investimento que o Atlético tem, a estrutura que o Atlético tem, e o acaso, a catástrofe que foi ano passado cair, o Atlético não podia ter passado uma rodada fora do G4 e não consegue passar no G10. O Atlético, assim, né? Porque tá todo mundo antes, até, sei lá, mais ou menos assim. As primeiras 5, 6 rodadas da Série B, tava todo mundo aqui, nós e fora, todo mundo com a mesma ideia. Não, o Atlético, se subir, beleza, tranquilo, não vai correr risco. Ponto. Aí, enquanto a gente começou a olhar que as coisas não estavam indo bem, fora, né? O pessoal de fora, não. Só é uma fase, vai passar, todo mundo passa, instabilidade. Agora, nós que já estamos quase na era do conformismo, dizendo, olha, esqueça. Né? Lá fora, hoje, mas o que houve? Né? O que aconteceu? Né? Porque, para quem não acompanhou o dia a dia, não consegue entender justamente isso. E acho que o Ricardo, quando fala em realidade paralela, Bório, eu acho que se aplica muito ao que a gente está vendo, sabe? Podcast de conselheiro, cartinha de rede social, sabe? São posturas, né? A carta do Petralha no passado. É uma sensação de que... o mais louco para mim, o ano passado, a realidade do futebol brasileiro ano passado, o Atlético admitiu que não tinha entendido ela. Essa realidade já está mudando. Já. Né? Porque já começou a crise do Botafogo, o Bahia está partindo para um novo momento, que é contratar jogador jovem, né? Pegou lá o menino do Corinthians, sabe? Flamengo e Palmeiras já subiram de patamar, o Cruzeiro já tem outro dono e o Atlético continua longe. O Atlético parece, vocês que têm cachorro, né? Parece aquele cachorro que entra naquele piso de cerâmica. E né? Não consegue sair do lugar, né? E fica assim, né? É carro de drift, né? Só, drift. Né, Bório? É impressionante, né? É verdade. E como você comentou, né? Esses assuntos extra-campo também vão mexendo com o clube, né? Com o desempenho do time, né? Porque a gente vê aí que tá uma guerra de conselheiros e Petralha e SAF, que voltou à tona agora, né? Essa semana, o assunto da SAF, né? Do Atlético. Cara, isso tudo vai refletindo no gramado, né? E assim, a gente vai ter o Atlético aí agora contra o Cuiabá e cheio de problema, né? Não é só a questão atual o time tá com desfalque na defesa, que é a pior. Como é que pode? Quando que a gente ia imaginar que o Atlético ia ter pior defesa da Série B? Não, isso é um negócio isso é absurdo, cara. Não tomou gol só em 3 jogos. Cara, não dá para entender. Não dá para entender. E aí você fala assim, pô, o time que caiu da Série A era para ser o Bambambam, o time com mais grana, que montou teoricamente o melhor elenco para a disputa da Série B, tem a pior defesa da segunda divisão, cara. Nem os times que estão lá na zona de rebaixamento conseguiram a proeza de tomar tanto gol que nem o Atlético. E aí vai para o jogo contra o Cuiabá sem o Cauã, que surgiu como um grande nome, né, das categorias de base. Tá sem o Léo Pelé, que apesar da oscilação dele, é um cara que estava pelo menos dando alguma confiança no time, né? Vai ter que improvisar na zaga para enfrentar o Cuiabá. Mas e assim, com as coisas meio já no larguei, né? É isso que é duro, né? O Atlético pega o Cuiabá nesse sábado, o Cuiabá com um técnico novo. O Eduardo Barros assumiu no lugar do Guto Ferreira. O Guto caiu com o Cuiabá em 5º. Né? Olha a mudança a tomada de atitude, né? Gente, vamos rodar a vinheta que a gente ganha mais. Muito bem. Depois de 2 meses, 2 meses não, 1 mês, é sacanagem. Volta a nossa loteria e a gente
tem uma volta que a gente vai ver no final do teste, a gente vai contar qual é a volta. Mas primeiro, vamos lá. Carlos Gório, né, nosso decano, o Gilmar Mendes aqui da nossa mesa, Atlético e Cuiabá. Eu vou apostar no Cuiabá, cara. Não vejo mais esse Atlético como com chance, viu? Eu vou perder junto. Eu vou de Atlético, Ricardo. Eu vou gastar meu primeiro empate. Muito bem, já gastando o primeiro empate. Aí, lá no final da rodada, Operário e Avaí. Foi você, né, Ricardo, que falou que o Operário jogou muito bem contra o Goiás, né? Ele fez um primeiro tempo bem ajustadinho ali. Podia ter até conseguido fazer mais gols diante do líder. Acho que a atuação foi melhor do que se esperava. Mas, agora você acha que contra o Avaí em Operário? É que o Avaí ele tá numa crescente, mas ele ainda está irregular. Então acho que dá para confiar no Operário nessa partida. Então eu vou de Operário. Então eu vou de Operário também, bora. Também, Operário. Aqui, gente, algo que eu queria que a gente pegasse um instantinho de tempo para tratar, porque o assunto é Maringá e Retrô, jogo de amanhã. Gente, eu não imaginava o Maringá lutando para não cair. Não, acho que ninguém imaginava. Mais um erro de avaliação. Sabe o que é o mais louco? São 16 rodadas da Série C. O Maringá não ganha desde a 4ª rodada. Caraca. E mesmo assim, ele não entrou na zona de rebaixamento em nenhum momento. Ele esteve provisoriamente na última rodada, enquanto ele estava fazendo confronto direto com o Figueirense e estava perdendo. Como conseguiu o empate, ele está na boca ali, está a 1 ponto de vantagem. E o Retrô, que para mim também é surpreendente estar nessa zona de rebaixamento, ele tem 5 pontos a menos que o Maringá. Se o Maringá ganha do Retrô nessa rodada, o Retrô pode já estar matematicamente rebaixado com 2 rodadas de antecedência. Então, assim, o jogo é em casa. Eu não vejo o Maringá pensando em outro resultado, porque se ele não ganha do Retrô, ele depois pega o Itabaiana, que é o confronto direto também contra o rebaixamento, e fecha a primeira fase contra o líder Caxias. O que pode ser favorável para o Maringá é que provavelmente o Caxias já vai chegar lá com o primeiro lugar garantido, embora não mude nada, ficar em primeiro ou em 8º, né? Porque daí não tem vantagem nenhuma. Não, mas nesse caso do primeiro e do 8º não muda mesmo, que eles vão no mesmo grupo, né? Não, mas assim, provavelmente o Caxias vai entrar em campo sem mudar absolutamente nada a situação dele, porque eu tava vendo aqui, o Caxias já tem 7 pontos de vantagem pro Náutico, faltando 9 em disputa. Acho muito improvável o Caxias perder essa liderança. Então isso pode ser um ponto favorável pro Maringá. Mas o Maringá vai ter que fazer nesses últimos 3 jogos basicamente o que não fez ao longo do campeonato inteiro. Senão, ano que vem vai voltar para jogar a Série D. Então eu vou dar um voto de confiança já antecipando e acredito que talvez o Maringá consiga, enfim, ganhar depois de, acho que 5 meses, 4 meses sem ganhar. Agora, o mais maluco, Ricardo, o Maringá está a quantos pontos da ZR? 1. O Maringá está a quantos pontos da classificação? 4. Mas isso me lembra, Christian, não sei se vocês vão lembrar que em 99 resolveram fazer aquela média de pontos para definir o rebaixado no Brasileirão. Paraná foi o único que caiu na média. Então, aí chegou um determinado momento que o Guarani ele estava brigando para ir para a segunda fase, foi até, daí caiu para o Corinthians nas quartas de final, mas tinha um determinado momento que o Guarani, dependendo da combinação de resultados, podia se classificar para o mata-mata e ser rebaixado ao mesmo tempo. E aí eu não lembro se o mata-mata garantia a pontuação ou não, se não contabilizava, porque eu lembro que tinha uma manchete que o Guarani podia ser campeão brasileiro e rebaixado ao mesmo tempo, com essas invenções de moda do regulamento. Então, né, classificando 8 e tendo 20 times no campeonato, não é muito improvável o time chegar na última rodada brigando ou para se classificar ou para cair. Essa da média era para evitar que os grandes caíssem, daí teve grande que caiu, e depois teve a história do Gama, e aí virou aquela zona. Eu sei que o Paraná foi o único que caiu por média, mas tudo bem, o time do Paraná de 99 também era de doer, viu? Era ruim de doer. Demais. Eu vou também com o Maringá, Bório. Também vou apostar no Maringá. Ô, Ricardo, Brusque e Londrina, então. Posiciona o Brusque para nós aí. O Brusque é confronto direto, porque o Londrina é o 5º colocado com 26 pontos, o Brusque é o 7º com 22. Londrina 5 pontos do 9º colocado, de repente uma vitória, uma combinação de resultados, não tem tanto. Se o Ipiranga e CSA não ganharem os seus jogos, e o Londrina venceu o Brusque
o Londrina está classificado para a segunda fase. E aí, olhando claramente para a tabela, o Londrina, ele em tese pode escolher o adversário, né? Porque o Londrina, nesse momento, estaria no grupo do Caxias, né? Isso, Caxias, Ponte Preta, Londrina e Ipiranga. Lembro, só para ter um contexto. É um grupo ruim. Mas contextualizando, a Ponte Preta vem em crise. A Ponte Preta já foi vice-líder. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1 e perdeu 3. A Ponte perdeu o técnico, né? O Alberto saiu, né? O Alberto foi para o América Mineiro porque a Ponte está com salários atrasados. E agora perdeu na justiça uma ação do Rio Grande, porque a Ponte Preta, não lembro em qual ano foi jogar nos Estados Unidos, e alegou que era o clube mais velho do Brasil. O Grande pleiteou essa informação falsa da Ponte Preta, ganhou na justiça 2 milhões lá atrás, a Ponte Preta simplesmente ignorou a decisão jurídica, aí o Rio Grande recorreu e agora a Ponte Preta está com os bens bloqueados, não pode pagar nada, e ainda vai ter que pagar 9 milhões por juros de correção desse valor. Então, meu cabeco. Seria de campo muito grande, um acesso que para mim parecia bem plausível, já vejo com uma dificuldade enorme da Ponte Preta. Vai se classificar, porque tem 7 pontos de vantagem, mas não sei se a Ponte aguenta o repuxo na segunda fase. Então, para o Londrina, não seria tão ruim cair no grupo da Ponte. Então tá. Vamos lá, Bório, Brusque e Londrina, então? Cara, eu vou apostar no Londrina. E só comentando uma curiosidade também dessa Série C, o CSA mandou o técnico embora no dia 29 de julho. Essa é genial. O outro treinador que ficou 14 dias. Disputou 4 partidas, foi mandado embora, eles chamaram o técnico que eles tinham mandado embora. Isso aí me lembra aquele Botafogo... e o Botafogo em 2007. E o Botafogo foi eliminado pelo River Plate da Sul-Americana, o Cuca se revoltou e tal, pediu demissão, veio o Mário Sérgio, em 11 jogos, o Mário Sérgio comandou os 3 jogos, perdeu os 3, menos de 2 semanas depois o Cuca estava de volta. Isso aí me lembra Ivo Wortmann, saiu do Curitiba, foi pro Cruzeiro, tomou a chuva de moedas no Couto Pereira e depois voltou pro Curitiba, num jogo também histórico, que é aquele 4-0, 4-1 no Palmeiras, em que o Evair acaba com o jogo. Bem, eu vou de empate, o Bório vai de Londrina, eu vou de empate, Ricardo, só para confirmar? Eu vou de empate também. Vai de empate também, então seu segundo empate já, hein, Ricardo? Pois é. Vamos lá. Cianorte misto, mata-mata. Cianorte saiu forte desse mata-mata, hein, senhores? Saiu. E o misto também, né? Porque o misto eliminou a Portuguesa, que foi uma das melhores campanhas da primeira fase. E que gerou até vídeo do dono lá, do CEO da Portuguesa, pedindo desculpa, né? Pois então. Mas acho que o Cianorte, o primeiro jogo é em Cianorte, né? Isso. Eu acredito que dá pro Leão passar, eu vou apostar no Cianorte nesse jogo. Eu vou de Cianorte também, bora. Também. Tá certo. Vamos lá, começando então com a Série A. Justamente o tal do Corinthians contra o tal do Bahia. O futebol brasileiro ele é tão sensacional que as coisas acontecem. Logo nessa rodada tem Corinthians e Bahia, depois do Corinthians aprender o que é multa rescisória, bora. Depois que inventaram esse negócio de multa rescisória aí, ó, não tem mais bobo no futebol, né? Eu acho que esse caso desse menino Cauê, se eu não me engano o nome do menino, Cauê, o Cauã, é muito parecido com o Vitor Roque, né, Ricardo? Porque é uma aposta da base, mas foi feito um contrato mal elaborado, a multa era baixa, o Bahia com dinheiro no bolso, eu vou apostar nesse menino aí e ver o que vai dar. E o Corinthians não se tocou. Aí agora o Corinthians está reclamando, a mesma coisa que o Cruzeiro reclamou do Atlético. Foi por baixo dos panos, não sei o quê, mas tem o valor de multa rescisória. Não. Se eu quero pagar a multa e o jogador aceita querer sair, porque pode o clube querer fazer a proposta e o jogador não quero. Mas a partir do momento que o jogador falou sim, tchau, pagou, não tem o que reclamar. Não, mas o melhor é que o Corinthians está querendo ir para a justiça para dizer que, como o Bahia é do Grupo City, então tem que ser a multa internacional, que é de 300 milhões. Cara, mas o melhor é o diretor do Corinthians, que o nome dele é Carlos, não sei das quantas, conhecido como o Nenê do Posto. Olha o ponto que o Corinthians chega. Vamos romper ligações com o Grupo City. E ele falou assim, quem é o Bahia achando que tem dinheiro? Sim, o Bahia tem dinheiro. O Bahia tem. E sobrando. E assim, ao contrário do Corinthians. Ao contrário do Corinthians. E assim, se eles acham que o Grupo City, por ser de fora,
tinha que pagar a multa internacional, esperto é o Grupo City, que tem no país um time que ele pode burlar o sistema. Porque até onde eu sei, ele não infringiu nenhuma regra. Pode ser que o Corinthians esteja certo no pensamento, mas no papel, na lei, o time brasileiro comprou o jogador. Se daqui 6 meses ele vai para o Manchester City, aí é outra história. Mas assim, ninguém infringiu regra nenhuma, ao contrário do Corinthians, que ultimamente o que mais tem sido feito nos bastidores é infringir leis. Exatamente. Eu li que tem mais um molequinho do Corinthians que está na mesma situação. Mais uma joia da base aí que também está louquinho para pagarem a multa rescisória e ir embora. Ai, que divertido. Futebol, beleza. Eu vou de empate nesse jogo, bora. Cara, eu vou de Bahia. Ricardo? Eu vou de Bahia também. Olha aí, hein? Imagina ainda. Tu põe de tudo e do Bahia vai lá e ganha. O jogo que, nossa senhora, virou... É o jogo da televisão, uma loucura, Ricardo. Santos e Vasco, e você carregou o teu time no Cartola de Santos, está na timeline aí, o Cartola Mágica dessa semana. O Ricardo carregou de Santos o time dele. Ah, não dá, né? O Santos está em boa fase, ganhou do Cruzeiro na última rodada, Vasco sem Verratti. E assim, para mim, por mais que você olhe a tabela, o Santos e o Vasco estão brigando para não cair, pelo momento e pelos jogadores que os dois times têm, para mim o Santos é favoritíssimo, assim, mas com o Neymar podendo brincar no Cartola. Para quem joga Cartola, o Neymar capitão é o mais óbvio, porque menos de 15 pontos o Neymar nem comemora nessa rodada. E aí, bora? Cara, eu vou acho que derrubar o Ricardo no Cartola, vou postar no empate. Empate, no empate eu vou também de Santos. Inter e Flamengo, senhores. Não, mais uma do futebol brasileiro, né? Flamengo e Inter jogam na Libertadores, aí entre os jogos no brasileiro. Tem. Isso aconteceu Curitiba e Vasco uma vez na Copa do Brasil 2011, na final. Na final. Aí o Coxa gastou todos os gols, fez 5-1 no Brasileirão e aí não conseguiu gastou o gol quando não precisava. Claro, podia ter guardado um, né? Se guardasse um só para a final, estava resolvido. Eu vou de Inter nesse jogo, que é o jogo do Brasileirão, Ricardo. Eu vou de Flamengo, porque eu acho que os dois times vão poupar muitos jogadores. E assim, você olha os reservas do Flamengo e os reservas do Inter, os reservas do Flamengo seriam titulares talvez em 18 clubes. Então, para mim, o Flamengo entra com uma ligeira vantagem, porque o Inter está focado mais na Libertadores e o Flamengo tem esse elenco mais robusto. Então, eu vou de Flamengo. Agora tem uma coisa, né? Os reservas do Inter jogariam uns 12 também, né? Mas assim, bem mais abaixo, né? Ah, não, mas claro. E aí, bora? Também vou de Flamengo. Muito bem. Como o futebol brasileiro não precisa de jogo tenso na mesma rodada, Botafogo e Palmeiras, Bório. Porra. Cara, eu vou de Palmeiras. Palmeiras jogou, né? O Palmeiras já resolveu, né? Já acabou, já tá classificado já. Palmeiras jogou ontem. Eu vou de empate, Ricardo. Então, eu vou de empate também, porque o Botafogo tá jogando melhor fora do que em casa. Tanto que o Lancelotinho ganhou todos os jogos fora de casa e tropeçou em casa. Aí você pensando que o Botafogo pode poupar alguns jogadores porque tem altitude meio de semana e o Palmeiras pode ir com força máxima porque já liquidou a fatura. Um jogo no Rio de Janeiro, talvez o empate seja de bom tamanho e aí gasto meu último empate. Eu também gastei meu último empate. Só que aí, o melhor jogo da rodada, na verdade, é esse. Mirassol e Cruzeiro, Ricardo. Cruzeiro. Você acha que nem o Mirassol segura o Cruzeiro? Eu acho que o Cruzeiro tem que dar uma resposta. O Mirassol é um time que vem jogando bem, mas é importante lembrar que o Mirassol, por exemplo, sofreu contra o Vasco jogando em casa. O Mirassol ele tem feito bons jogos, mas assim, ele tem momentos que ele parece que perde o foco no jogo. E aí o Cruzeiro, se aprendeu a lição do jogo contra o Santos e quer se manter na briga pelo título, vai ter que aproveitar esses deslizes do Mirassol. Então eu vou apostar no Cruzeiro. Eu vou de Cruzeiro, mas quero lembrar que o uniforme que o Mirassol fez em homenagem à seleção de 70 ficou bonito pra caramba, hein, Bório? Ficou demais, né? Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu vou apostar no empate. Olha aí, ó. Alguém apostando. E o Ricardo escalou o King Naldo no time dele no Cartola, só para registrar. Jogo de ambos marcam. Ambos marcam, tá bom.
Um abraço para o João. Olha só, estamos de volta com o futebol europeu, senhores. Ricardo, Manchester United e Arsenal, Premier League. Arsenal, com o pé nas costas. O Manchester não ia recuperar, voltar? Um dia, quem sabe, possa recuperar. Depois do que foi feito o ano passado, eu acho que esse ano não vai ser também dar água para o vinho. E o Arsenal hoje é melhor time que o Manchester. Mesmo jogando em United, eu acho que vai dar Arsenal. Agora, é engraçado, tem umas negociações do futebol que às vezes me deixam confuso. Do nada eu vi que o Rashford foi pro Barcelona, né? Foi? Foi do nada, então, porque eu também não estava sabendo dessa aí, não. Então, Marcus Rashford, vê se eu não estou falando bobagem. Marcus Rashford, Barcelona. E já jogou no Juan Gamper, inclusive. Pô, louco. Quando? Nossa, e faz 2 dias isso já, e eu nem tinha visto. O nosso futebol paranaense, ele toma conta do nosso foco. Mas eu vou de Arsenal depois do que o Ricardo falou, bora. Eu vou de empate. O Bora ainda tinha um empate, esperto, guardou um empate para o final. E claro, começa a La Liga, então o time do Rashford, Bório, Mallorca e Barcelona. Barcelona. Mallorca voltou, né? Acho que voltou, né? Barcelona, você vai? Vou, Barça. E aí, você, Ricardo? Vou de Barcelona e com gol do Rashford, também, só para eu aprender a prestar atenção no noticiário. Eu também vou de Barcelona. E para fechar, claro, se tem jogo do Barcelona, Ricardo, Real Madrid e Osasuna. Real Madrid, né? Com gol de quem? Do Bellingham? Como é que ficou a situação dos brasileiros? O Rodrigo tá ou não à venda? O Rodrigo tá no mercado, né? Mas ninguém comprou ainda. Não sei se o City desistiu, o que deu, mas pro Rodrigo eu acho que é melhor sair do Real Madrid. Talvez a carreira deslanche fora de lá. Mas por enquanto continua no Real. É que o City. Eu não sei, né? Pode ser que nessa meia hora aí tenha mudado também, né? Mas recusou a proposta. Só vai atrás do Rodrigo se negociar o Savinho. Mas o Tottenham ofereceu e o City recusou a proposta. E o City não está comprando o Donnarumma? Também o City está comprando o Donnarumma, né? Então. É um City versão 3.0 aí. Porque o Ederson recebeu uma proposta, acho que do Galatasaray, né? E o Ederson também, assim, engraçado, né? O Ederson, ele não conseguiu, assim, o Ederson, ele estava aqui e ele deu uma queda. O Alisson, ele conseguiu vir, né, do topo, ele teve uma queda sensível, só que o Alisson voltou espetacularmente para o topo, né? Tanto que o Ancelotti voltou com o Alisson de saída já, né? Mas assim, eu já não sei se os dois acho que já passou o auge dos dois. E aí, como o City tem mais poder aquisitivo, né, tanto que está comprando o jogador do Corinthians, aí o Corinthians acha que vai ser o novo 10 do City, eles estão pegando o Donnarumma, que para mim é um dos melhores goleiros do mundo, e é melhor que o Ederson. Então, assim, você pega um jogador mais jovem, com mais potencial, tanto que, assim, o Ederson tem proposta do Galatasaray. Não é assim, eu vou para um time de nível segundo escalão da Inglaterra, ou vai para a Itália, Alemanha ou Espanha. Está indo para o Galatasaray. Então você já mostra que o mercado do Ederson já está em outro nível. E aí o Donnarumma pega um goleiro melhor em baixa, você acaba fazendo um melhor negócio. Então eu já não vejo o Alisson e o Ederson nesse nível todo, porém são ainda os 2 melhores goleiros do Brasil e vão disputar a titularidade para a Copa do Mundo. Acho que hoje ainda mais o Alisson em primeiro, né? Mas vai todo mundo em Real Madrid, né? Sim. Vai todo mundo em Real Madrid. Gente, o último teste, que foi lá no dia 17 de julho, 18 de julho, perdão, ele teve o João Matheus para variar em último com 4. Cara, o João, ele conseguiu... Cara, é impressionante como ele... Até nos jogos em que todos... A regularidade, impressionante a regularidade dele. Jogos em que todos nós erramos, acertamos, ele errou. Impressionante. O Bório fez 6 pontos, o Matheus fez 8, eu fiz 9, olha, veja só, e o Ricardo fechou com 10. Olha, a volta, a vingança do pipoqueiro. Você está pensando o quê? Com isso, temos no acumulado o João Matheus com 96 pontos, o Bório com 111, eu estou com 121, o Ricardo sobe para 129 e se aproxima do Matheus, que é o líder, com 137 pontos, e temos ainda
muito campeonato por andar, né? A Série B está em qual rodada, Ricardo? 22ª agora. E a Série A está na 20ª, então tem coisa ainda para rolar debaixo dessa ponte e sabe Deus quando vão jogar os jogos vencidos desse campeonato, porque não arrumam nunca data para esses jogos acontecerem. Vai ser em meio de Copa do Brasil e Libertadores, né? A CBF torcendo para os brasileiros irem tropeçando para ter espaço na agenda. Mas uma hora vai dar tilt. O Botafogo, por exemplo, está jogando todas as competições. Se o Botafogo continuar jogando todas as competições, não vai ter agenda para colocar jogo. Verdade. Exatamente. Esse é o nosso futebol. Entre Natal e Ano Novo, tá bom, pô. Exatamente. Vamos seguir o futebol inglês. O futebol inglês joga entre o Natal e o Ano Novo. Pessoal, semana que vem tem mais de letra aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado pelos mais de 18.500 inscritos. A gente volta semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal!